Brasil é o país com mais queimadas em todo o planeta Terra neste mês. A seca histórica que castiga o país deixou o rio Amazonas e seus afluentes em situação crítica de escassez hídrica. A chuva não para de castigar o Rio Grande do Sul. A esperança dos gaúchos é que a água da enchente chegue logo ao oceano. Mas questões como o relevo da região e o aquecimento global podem fazer esse fenômeno, esse momento, demorar ainda mais para chegar. Estamos de volta com o 5º episódio da 2ª temporada do podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. A gente tem que lembrar que essas mudanças climáticas, esses eventos extremos todos, eles impactam a saúde das mais variadas maneiras, né? Você tem aí as ondas de calor, né, que tem, né, um efeito imediato aí na saúde, mas as enchentes, as secas, né, elas vão ter também impactos diferenciados aí na saúde. Você tem insegurança alimentar, você tem doenças, aumento de doenças transmitidas por vetores. Este é o médico Nelson Gouveia, do GT Saúde e Ambiente da Abrasco. Ele é o nosso entrevistado especial de hoje para falar sobre emergências climáticas e saúde. Sobre esse assunto, agora em setembro, a Abrasco divulgou um posicionamento em que declara extrema preocupação com a intensificação dos eventos climáticos extremos e que ameaça reverter décadas de ganhos em saúde. A Abrasco reafirma que esses eventos estão invariavelmente associados ao uso predatório dos territórios dos campos, florestas, águas e cidades dentro de um modelo de desenvolvimento insustentável. Para a Abrasco, é imperativo que a saúde coletiva avance enquanto espaço teórico e de ação sobre a determinação socioambiental da saúde, fundamentada na Constituição Federal e no SUS. Você pode ler a íntegra desse posicionamento no link que a gente deixou na descrição deste episódio. E hoje o nosso quadro cultural tem filme nacional de ficção. A dica é da abrasquiana Alicia Kruger, que conversou com a gente direto de Brasília. Então eu gostaria de deixar a dica desse filme, porque é um filme que traz reflexão no âmbito da sociedade. A saúde, ela está no âmbito da sociedade. Se eu reflito a sociedade, consequentemente eu reflito saúde. Eu sou Beatriz Pasqualino e te encontro aqui no podcast sempre às segundas-feiras alternadas, que é quando a gente publica novos episódios. Aproveita e clica no sininho do seu tocador de áudio para se juntar à nossa comunidade fiel de seguidores do canal do podcast e que recebe as nossas notificações. Já são mais de 1.000 ouvintes seguidores só no Spotify. Então, vamos à entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje o nosso convidado especial é o pesquisador Nelson Gouveia. Oi, Nelson, tudo bem? Bem-vindo ao A Saúde é Coletiva. Oi, olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Nelson. Bom, o Nelson é professor da Faculdade de Medicina da USP, especialista em saúde ambiental. Ele é presidente da Associação Internacional de Epidemiologia Ambiental, é associado à Abrasco e o nome dele estava na lista de 2023 dos cientistas mais influentes do mundo e que é divulgada anualmente pela Universidade Stanford dos Estados Unidos. Bom, Nelson, para começar, acho que é para a gente ter um panorama mais geral da situação, né? Queria saber como que você avalia o atual cenário que a gente tem cada vez mais notícias e também vivências, né, dos eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, as secas, e agora mais recentemente até as queimadas, que a gente sabe que tem também, né, queimadas que foram intencionais, criminosas. Quão preocupado você está com a nossa situação aqui no Brasil, a partir do seu olhar como profissional de saúde? Bom, Beatriz, preocupado a gente está bastante, né? Eu acho que o cenário que está colocado é bastante preocupante, mas, assim, além de preocupante, ele também é um cenário de alerta, né? A gente está enfrentando aí essas mudanças climáticas, lembrando, né, que essas mudanças climáticas, na verdade, elas sintetizam as agressões que nós, seres humanos, a gente vem fazendo ao meio ambiente, né? E essas agressões são o desmatamento, essas queimadas estão acontecendo agora, o jeito como a gente lida com o ambiente de modo geral, na hora que a gente usa, por exemplo, queima combustível fóssil, queima petróleo, né, gasolina, para usar os nossos veículos nas cidades, da maneira como a gente lida com o lixo que a gente produz.
Ou seja, são todas pequenas ações, mas que contribuem, né, vão se acumulando aí e contribuem para essa mudança do clima, o chamado aquecimento global. E lembrando que a gente vem numa trajetória, né, de aumento de emissões e de agravamento desse quadro, né? O Brasil participou da COP de 2015, em Paris, foi feito um acordo ali onde se previa, né, a diminuição de emissões de gases de efeito estufa, que são, né, os que contribuem aí para a mudança climática, e a perspectiva era de que se fizesse todos os esforços para não chegar a 1,5 graus de aumento na temperatura global, né, na temperatura média global. E a expectativa, as previsões naquele momento, isso em 2015, é de que esse 1,5 graus só seria alcançado lá por volta de 2030 ou até depois. E a gente praticamente já está com 1,5 graus acima, né, da temperatura média do planeta. Então, isso é um quadro bastante preocupante, porque com isso vem aí todos esses eventos extremos, né, que você já mencionou, são ondas de calor, como a gente está vivendo aqui em São Paulo nesse exato momento, secas, né, a seca na Amazônia, chuvas torrenciais, ciclones, né, alagamentos, deslizamentos de terra, ou seja, são uma série de eventos aí que vem ficando cada vez mais frequentes, vem ficando mais intensos, e, assim, a perspectiva, quando eu falo que é um quadro preocupante, é que a gente tem que fazer isso diminuir, né? Assim, a gente está indo numa rota um pouco assustadora, eu até diria. Essa seca da Amazônia que a gente está vivendo agora, ela vem se intensificando a cada ano e já, né, vem se falando aí do chamado ponto de não retorno, ou seja, de você a degradação ali ambiental, você tem uma savanização, né, como eles chamam, uma savanização da floresta, que vai eventualmente impedir que ela se recupere, né, e ela volte a ser uma floresta novamente. Então, assim, a gente tem que agir muito rápido, basicamente é isso. Então, assim, é um cenário preocupante, mas, ao mesmo tempo, é um alerta para a gente, para todos nós, né, agirmos o mais rápido possível. Na verdade, estamos atrasados até nessas nossas ações aí para tentar impedir isso. E, basicamente, é diminuir a emissão de gases de efeito estufa, que é o que faz acontecer aí essa mudança do clima. Pois é, Nelson, você está dizendo sobre estarmos atrasados, eu fico me perguntando se o SUS também está atrasado, com que situação ele está no enfrentamento dessa crise, né? Você avalia que as políticas públicas que a gente tem hoje de saúde e de meio ambiente, elas prevêem condições adequadas para que o SUS opere e absorva os impactos dessas novas, entre aspas, demandas, né, a partir dessa realidade ambiental que a gente vive? Precisa de alguma medida específica quando a gente pensa no SUS? Olha, o nosso SUS é fantástico, né? A gente tem que reconhecer isso. Claro que ele tem problemas, né? Isso também está bastante subfinanciado, entre outras coisas, mas é um sistema de saúde muito potente, né? A gente teve um exemplo muito forte disso durante a pandemia, né? Que a gente enfrentou uma pandemia que, embora junto a um governo totalmente negacionista, a gente conseguiu lidar razoavelmente bem com a pandemia. Enfim, o SUS né, o nosso sistema de saúde é importante. Claro que há coisas a avançar, né? A gente tem ainda não só o SUS, mas a saúde coletiva, né? A nossa saúde coletiva como um todo também tem que avançar. Acho que tem avanços teóricos no ponto de vista da determinação socioambiental da saúde, né? Do processo de saúde e doença. Há ações também que a gente precisa começar a pensar, né, e avançar no sentido de enfrentar essa nova realidade. A gente está lidando com questões ambientais, então a transdisciplinaridade também é muito importante, porque a gente está lidando com questões, né, que vão muito além só do setor saúde. E, claro, há questões específicas que a gente pode, né, até elencar, por exemplo, organização em resposta a essas emergências que a gente está vivendo, né, como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e agora com as queimadas. Então, isso não são eventos ocasionais e que não vão acontecer de novo, eles vão se perpetuando, né, a gente, na verdade, não está tendo queimadas pela primeira vez, a gente sempre teve isso, só foi muito mais grave esse ano, a perspectiva é que possa ser ainda mais grave nos próximos anos, então a gente tem que ter maneiras de lidar com isso. E do ponto de vista da saúde,
é como você trata, como você previne, como você orienta a população, né, para lidar com esses, no caso aí, com a fumaça, né, das queimadas. E, claro, o meio ambiente, aí, assim, é um pouco mais difícil para mim, mas eu não sou da área de meio ambiente, mas do ponto de vista do meio ambiente, há ações também que são importantíssimas, né? A primeira delas, que é para ontem também, é combater as queimadas, né? É evitar desmatamento ilegal, né? Evitar essas queimadas. E há um monte de outras questões aí que podem começar a ser revistas, né? A gente tem um código florestal que ele vem sendo enfraquecido ao longo dos anos, né? Em vários momentos aí aconteceram discussões e se enfraquece o Código Florestal. Eu acho que está no momento agora de reverter, talvez, alguma dessas ações. Tem que fortalecer os órgãos de controle, o IBAMA, né? Eu acho que assim, o ambiente, acho que talvez aproveitar esse momento, está todo mundo bastante conscientizado de que o meio ambiente é importante, então a gente fortalecer esses órgãos de controle, né, e rever algumas das medidas que foram tomadas em anos recentes, de maneira a proteger o ambiente, e protegendo o ambiente, com certeza a gente vai ter menos impactos na saúde. Claro que o sistema de saúde tem que continuar se preparando, né, porque esses fenômenos vão continuar acontecendo, né, mesmo que a gente pare todas as emissões de gases de efeito estufa agora, o clima ainda vai piorar um pouco, porque existe um efeito inercial aí, né, ele vai continuar aumentando a temperatura, pelo menos por um período. Mas a gente tem que fazer tudo para que isso não aconteça, ou que aconteça de maneira menos grave possível. Nelson, você citou o Rio Grande do Sul, né? Queria lembrar quem está ouvindo esse podcast que a gente fez um episódio na primeira temporada do A Saúde Coletiva que se chama Sem o SUS, como estaria o Rio Grande do Sul após as enchentes. A gente entrevistou o Carlos Machado, então quem tiver interesse também é só ir até o episódio 6 do seu tocador de podcast, lá da primeira temporada. Nelson, você estava falando então sobre, né, como que a gente pode orientar melhor a população nesse cenário, prevenir. Queria te ouvir também sobre a formação e atuação dos nossos profissionais de saúde, né? Essas mudanças climáticas e outros eventos extremos, existe alguma adequação específica nessa formação e nessa atuação? Eu digo mais no cotidiano, porque a gente já sabe que na situação extrema, o SUS, como no Rio Grande do Sul, já tem uma organização para isso, né? Mas no cotidiano e na formação. Então, bom, eu sou professor da Faculdade de Medicina, então eu lido com formação de médicos, né? E nesse caso específico, sim, é importantíssimo, e não só para médicos, mas para qualquer profissional de saúde. Eu acho que informação, não só formação, mas informação a respeito, né, de mudança climática é extremamente importante. Primeiro, do ponto de vista de cidadania, né? Todos nós temos que estar cientes e participando do processo e contribuindo nos nossos limites, mas contribuindo para isso. Mas a gente tem que lembrar que essas mudanças climáticas, esses eventos extremos todos, eles impactam a saúde das mais variadas maneiras, né? Você tem aí as ondas de calor, né, que tem, né, um efeito imediato aí na saúde, mas as enchentes, as secas, né, elas vão ter também impactos diferenciados aí na saúde. Você tem insegurança alimentar, você tem doenças, um aumento de doenças transmitidas por vetores. Então, assim, tem uma série de conjunto de impactos na saúde que são importantes. Então, você tem, sim, que instruir, informar, né, os profissionais de saúde para eles estarem preparados para atuar nessas situações, principalmente em situações de emergência, de desastres, né? Que aí inclui também treinamento em resposta à crise, gestão de crise, sei lá, habilidades específicas para lidar com algumas questões. Veja, por exemplo, onda de calor, né? Que é algo que a gente vem enfrentando com bastante frequência. Você não tem um treinamento, por exemplo, para os profissionais de saúde, eu vou ser específico aqui para médicos, de como lidar com a exaustão relacionada ao calor, né, o estresse térmico, o heat stroke, né, que a gente chama em inglês. Você tem casos aí de que a pessoa tem uma síncope, desmaia, alguma coisa assim, e você não sabe exatamente o que é, e aquilo pode ter sido pelo calor, e há medidas, né, que devem ser tomadas. Então, você precisa começar a incluir isso nos currículos, né, a gente vem fazendo isso aqui na Faculdade de Medicina, incluindo essa temática, né, na formação dos médicos, até porque existe também a parte da atenção, né, do atendimento. Você precisa estar preparado para atender essas pessoas.
Além disso, dá para pensar outras ações, né? Como eu falei, acho que existe um aspecto também de formação, né, de cidadania. Então, você discutir esses temas, né, com profissionais de saúde, você não vai estar só preparando eles para enfrentar isso no dia a dia, ali no seu cotidiano de trabalho, mas também, enquanto cidadão, contribuir aí, de alguma maneira, estar ciente dessas questões e estar contribuindo aí para, sei lá, tentar minimizar, né, ou mitigar os impactos aí das mudanças climáticas. Esse exemplo que você trouxe do treinamento, enfim, da formação por exaustão por calor, eu pensei, é muito bom que esteja fazendo isso, mas aí eu pensei, que assustador que a gente está precisando fazer isso também, né? Pois é. Não, e veja o caso, né? Um exemplo concreto que a gente tem foi o ano passado, no show lá da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, que uma adolescente lá passou mal, faleceu, veio óbito no fim, né? Faleceu. E assim, era óbvio ali que foi um chamado, né, exaustão por calor, e possivelmente quem atendeu ali no primeiro atendimento não estava preparado para esse tipo de evento, né? Eu sou formado em medicina e eu não lembro de ter tido esse tipo de treinamento na minha formação. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar agora, né, a incluir esse tipo de treinamento para todos os profissionais de saúde, de modo geral, né? A fumaça das queimadas na Amazônia já chega pelo menos em 10 estados do país. Médicos chamam a atenção para o aumento de problemas respiratórios. Bom, Nelson, agora eu queria te fazer uma pergunta específica sobre a realidade das queimadas, né, que é o que esteve mais na pauta recentemente em muitas cidades. Você está aqui em São Paulo, né, Nelson, assim como eu. A gente, nas últimas semanas, já percebeu a gravidade do problema, seja olhando para o céu, seja porque a gente começou a tossir mais, teve dificuldade para respirar, e em outras cidades aconteceu a mesma coisa, né? Então, que você já falou um pouco sobre os impactos da saúde desses eventos extremos, mas aí, com o recorte das queimadas, além de impactar o meio ambiente, elas podem causar quais efeitos no nosso corpo? E aí, seja em curto, médio ou longo prazo. E também te ouvir se ela impacta igualmente a população, quem são a população mais vulnerável às queimadas? Certo. Bom, queimadas é uma poluição do ar, né? Basicamente, a gente vai estar falando de poluição do ar. Poluição do ar, quando a gente fala de poluição, a gente tem gases, né, que são emitidos principalmente pela queima de combustíveis nas cidades, mas quando a gente fala de queimada, além de outros componentes, você tem material particulado, né, que é o principal componente ali, produto da combustão incompleta, às vezes, né, de biomassa, né, que é o caso da fumaça de queimadas. Uma constatação que a gente tem é que essa poluição gerada pelas queimadas, ela é até pior do que a que a gente respira já nas cidades, né? A poluição urbana, vamos dizer assim, que é mais relacionada ou com indústrias, né, nas cidades mais industriais, ou por veículos, que é o mais comum, né? Nas grandes cidades, principalmente, a principal fonte de poluição são os veículos. E essa fumaça das queimadas, ela é mais tóxica, né? Já tem estudos mostrando aí, identificando os componentes, então ela tem um potencial mais tóxico, e quando você avalia os efeitos, né, o impacto na saúde das queimadas, ele é maior até do que a mesma, vamos dizer assim, a mesma quantidade de poluição respirada em cidades. Então, você já tem um impacto maior. Sem levar em conta isso que está acontecendo agora, que são níveis muito altos, né? As cidades ficaram cobertas aí por fumaça. E claro que isso traz um prejuízo enorme para a saúde, né? Você tem, claro, efeitos agudos, né? Efeitos imediatos, né? Que podem ser desde uma pequena irritação de olhos, nariz, garganta, sei lá, né? Um desconforto imediato aí nessas áreas, mas ser mais grave, né, problemas respiratórios, né, tosse, falta de ar, e agravamento, né, quem já tem alguma doença pulmonar, né, uma asma, ou uma doença obstrutiva crônica, né, como a gente chama, enfisema, você agrava essas doenças, né, e, claro, essa fumaça também pode exacerbar outras doenças. Se você já tem uma doença do coração, né, uma doença cardiovascular, essa poluição pode aumentar o teu risco de ter um ataque cardíaco, sei lá, de ter algum evento cardiovascular, né, também. Então, você tem todos esses efeitos agudos aí. E, claro, que mesmo que você não sofra nada, né, não tenha no máximo uma irritaçãozinha de olhos, alguma coisa assim,
mas essa fumaça toda está sendo respirada, então ela está atuando no nosso sistema respiratório e está prejudicando o nosso sistema respiratório. Você pode talvez não sentir nada imediatamente, mas é aquilo que a gente chama de efeito crônico, né? Você fica cronicamente, né, respirando ar de má qualidade. Você pode até, no futuro, e aí, né, ao longo de anos, desenvolver até um câncer de pulmão, né? Existem já estudos mostrando essa possibilidade. Claro, desenvolver outras doenças, né, respiratórias também, doenças do coração, tudo isso a longo prazo também são possíveis. Então, você tem um efeito aí imediato, né, dessas ondas, dessa nuvem de fumaça que cobriu as cidades aí, e que, claro, vai afetar com mais intensidade aquelas populações que são mais vulneráveis, tá? Mas você tem também esse efeito crônico, que todos nós estamos submetidos, né, e que pode demorar anos, né, décadas, às vezes, para surgir, e que pode vir na forma, como eu falei, na forma de um câncer, né, ou uma doença pulmonar que você não tinha antes, e ela ser construída ao longo dos anos por conta dessa exposição. E quando eu falo algumas populações, que você perguntou também, que são mais vulneráveis e sofrem mais, é que, claro, quem já tem uma doença de base, quem já tem alguma doença respiratória, né, como eu comentei, ou uma doença do coração, eles vão ser mais suscetíveis e podem ter, né, algum quadro mais perigoso. Da mesma maneira, crianças, idosos, também, né, os extremos, né, de idade, né, a gente também tem características aí, né, tanto nas crianças quanto nos idosos, que colocam essas populações como mais frágeis, como mais suscetíveis a esses eventos. Eles têm menos maneiras de lidar, né, com essas agressões, né, da poluição. E, por outro lado, você tem populações, não necessariamente de crianças e idosos, mas populações marginalizadas, então populações socioeconomicamente mais desprivilegiadas, que não têm, né, como escapar, às vezes, dessa exposição à poluição. Então, populações mais pobres, os indígenas, de modo geral, estão sofrendo muito, né, talvez até de maneira desproporcional em relação ao resto da população, porque eles vivem nessas áreas, né, onde estão acontecendo as queimadas. Então, em muitas aldeias, em muitas terras indígenas, estão acontecendo queimadas também. Então, é uma população que está sofrendo desproporcionalmente mais do que outras, né, além, como eu falei, de populações, de modo geral, socioeconomicamente desfavorecidas, né? Essas são, de modo geral, aquelas que vão sofrer mais, porque tem menos instrumentos, né? Menos ferramentas aí para se proteger, de modo geral. Que você faz, né? Numa situação que você está coberto de fumaça? Minimamente ficar dentro de casa, né? Não se expor ao ar exterior, que em geral é pior. Claro, se você tiver ar-condicionado, os ares condicionados, né? Os aparelhos, em geral, eles filtram um pouco do ar, então também melhora, mas obviamente que isso não é para todo mundo, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa, né? Então, as populações mais carentes são as que, no fim, sempre sofrem mais, com quase tudo na vida, né? Bom, Nelson, te ouvindo, meu sentimento eu oscilo, né, como eu disse no outro comentário. Então, do ponto de vista individual, eu sempre tento não sair em pânico, mas também não sair paralisada com relação a essas situações. Mas aí, do seu ponto de vista, o que é possível a gente fazer? Porque eu estou na casa dos 40 anos, e desde a escola eu ouço falar sobre o efeito estufa, sobre o aquecimento global, e lá se vão muitas décadas, né? Então, do ponto de vista individual, você acha que tem algo a ser feito? Óbvio, com o recorte da saúde que eu estou falando, não vai ser possível resolver a crise climática aqui, mas do ponto de vista individual e coletivo, o que você sugere de mais importante que a gente pense daqui para frente? Bom, acho que sempre tem, sim, algo a ser feito, né? Como eu falei lá do início, assim, o quadro é assustador, preocupante, mas ele não pode ser imobilizante, não pode deixar a gente parar e falar, bom, não tem o que fazer. Não, tem sim o que fazer. Eu acho que individualmente tem muita coisa que a gente pode fazer. Primeiro, estar informado dessas coisas todas e começar a pensar no seu dia a dia, no que você faz, né? Então, nos seus hábitos, nos seus padrões aí, que você consome, como é que você descarta as coisas que você consome. Então, assim, pensar nas suas contribuições individuais, o que a gente chama, às vezes, de pegada de carbono, né? O quanto que você está jogando de carbono para a atmosfera. E, se cada um conseguir diminuir, né, um pouco essa tua
contribuição aí à degradação ambiental, ou seja, emitir menos carbonos, todo mundo, né, os 8 bilhões de pessoas do mundo fizessem isso, você teria uma diminuição enorme aí na emissão de gases e teria uma contribuição. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é pensar nas minhas ações, né, no que eu faço no dia a dia. A segunda coisa é exigir, é pensar em quem que você está elegendo ali, que vai estar defendendo leis, seja no município, né, já que temos eleições municipais agora, seja no Estado ou seja no governo federal, a nível federal, pessoas que estejam comprometidas com essa pauta, e não que defendam desmatar, que defendam, né, transformar a floresta natural em pasto para gado. Então, tem as ações individuais e tem essa ação, eu diria, vamos dizer assim, coletiva, que é você pensar, bom, vamos fazer pressão junto aos tomadores de decisão aí para que caminhem nessa direção, né? Eu acho que esse seria o mais importante nesse momento, né? Bom, Nelson, eu queria te agradecer pela entrevista, pelas reflexões e deixar o microfone aberto para a sua despedida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante falar sobre esse tema. Eu acho que, infelizmente, é um tema que está na mídia com mais frequência, as pessoas vêm falando mais sobre ele, infelizmente, porque a gente vem vivendo um monte de desastres, né? As enchentes lá no sul, essas ondas de calor, as queimadas agora, a seca na Amazônia. Então, assim, é uma série de eventos, toda hora a gente está vendo questões climáticas acontecendo, e isso acaba, claro, impactando um pouco a população, né? De modo geral, as pessoas estão um pouco mais conscientes. Não é a melhor maneira disso acontecer, mas pelo menos isso está acontecendo, e é importante que a gente discuta esse tema, que as pessoas comecem a pensar, né? E novamente, não é assim, não é o outro que tem que fazer, eu tenho que fazer também, né? Cada um tem um papel aí a cumprir também, né? Não é, a responsabilidade não está só no governante, não é só no deputado, não é só no senador, não é só no vereador da sua cidade, tem você também que tem que contribuir para isso, né? Então, eu acho que discutir esses temas, né, é sempre importante, e espero que a gente consiga aí lidar cada vez melhor com esses problemas e minimizar o máximo que for possível, porque o aquecimento já veio e ele não vai voltar para trás, né? No máximo que a gente consegue é diminuir ele, agora ele deixar de acelerar, porque na verdade ele está acelerando, né? Ele já está indo para 2 graus aí de aumento médio, e espero que não passe disso, porque cada vez mais o quadro fica assustador. Esperamos todos. Bom, você que está ouvindo o podcast e já é nosso ouvinte fiel, sabe que a gente já deixou na descrição desse episódio materiais complementares, se você quiser se aprofundar nesse assunto. Então é só ir lá e buscar os links. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E estão chegando os congressos da Abrasco e ainda dá tempo de se inscrever. Quem é associado tem desconto na inscrição de todos os eventos da Abrasco e também na nossa livraria. Todas as informações estão no site, corre lá para conferir, abrasco.org.br. E claro, se associando à Abrasco, você fortalece a saúde coletiva e contribui para que a gente continue produzindo este podcast. E chegou a hora da dica cultural, que foi sucesso de público nos cinemas brasileiros em 2022. Olá, e eu quero dizer olá da maneira que eu realmente gosto, que é olá para todas, todos e todes. Eu sou Alicia Krieger, sou farmacêutica clínica, sanitarista, epidemiologista, sou doutoranda em medicina na área de endocrinologia clínica pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E sou muito orgulhosamente trabalhadora do SUS, abrasquiana e travesti. Mas e travesti é currículo, né? É algum grau acadêmico? Com certeza é. E eu sempre digo que é muito necessário pontuar que eu sou travesti, talvez uma das poucas e únicas travestis epidemiologistas do Brasil, justamente porque muitas de nós não chegamos lá. Muitas mulheres chegam, mas muitas mulheres como eu ainda não estão chegando. Então eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre algo que me tocou muito. E foi engraçado porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia grande, e aí tava com o meu marido em casa, e a gente procurando o que fazer, e a gente foi assistir um filme e eu lembrei, né, que tava se falando muito do filme Medida Provisória. E o Medida Provisória, para quem não viu, eu já deixo primeiro a recomendação para que veja mesmo, principalmente pessoas sanitaristas, né, mas todo o público em geral. E aí, já retomando Sérgio Aroca, né? Sérgio Aroca já nos dizia que a saúde, quando ela tenta ser estanque, aqui eu vou ser muito simplória, é claro, né? Porque o Sérgio Aroca é muito mais profundo do que isso.
mas ele já dizia que se a gente pensar uma saúde coletiva, um âmbito da saúde que seja estanque e tente ser autossuficiente, a gente vai falhar. Essa saúde vai falhar. A saúde, ela precisa entender de todo o contexto da sociedade para tentar ser mais efetiva para a vida das pessoas. E o filme Medida Provisória, para além da questão LGBT, traz uma questão basilar da nossa sociedade. Uma sociedade brasileira que é, infelizmente, ainda racista do ponto de vista estrutural, do ponto de vista social, institucional, e a gente precisa encarar isso. O filme Medida Provisória, ele retrata muito bem uma sociedade de um jeito que parece utópico, mas eu não sei o quanto. Em um futuro próximo, o filme não precisa, né, exatamente qual é essa época, e aí eu já vou dizer que parece muito semelhante, porque no filme o Parlamento Nacional do Brasil é um parlamento bastante conservador, então guarda aí muita similaridade com 2024, mas a grande ideia do filme, aqui saudar o grande Lázaro Ramos, que fez essa interpretação da peça Namíbia, transformando nesse filme, a grande ideia desse parlamento, né, é pensar que a grande reparação histórica para a população negra é para que eles voltem para o continente africano, para os diferentes países, né? E a medida provisória, via de regra, ela é feita por um chefe do executivo, pelo presidente. Então, essa medida provisória, ela é promulgada, enfim, né? E o refino do detalhe é o seguinte, são duas grandes questões no filme. O primeiro é que eles não queriam dar a oportunidade da pessoa se voluntariar a ir para a África. Algumas pessoas no início se voluntariaram, mas uma grande maioria, né, procurou não cumprir essa medida. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas na rua, né, de forma bastante violenta, e deportavam, não sei nem se é essa palavra, mas enfim, raptavam essas pessoas e faziam o contrário do que foi feito lá atrás, né, mandavam de volta para o continente africano sem nenhum tipo de permissão por parte dessa pessoa. Em contraponto, eles não podiam entrar nas casas das pessoas, e aí quando eles começaram a perceber isso, eles começaram a se abrigar dentro das casas, e aí tem uma cena do Seu Jorge, enfim, com algumas pessoas que ficam dentro de casa e elas tentam ao extremo. E aí a branquitude, né, formada por essas pessoas que estavam na hegemonia do poder, começaram a fazer boicotes. Então, por exemplo, desligavam a luz dos condomínios, cortavam a água. Quando essas pessoas são mandadas para o continente africano, elas só são mandadas, não existe nenhuma política de incentivo, não existe nenhum tipo de auxílio para que elas cheguem em países de África e sejam recolocadas no mercado de trabalho, simplesmente se manda para a África e se virem, porque essa é a reparação histórica de vocês. Então, eu gostaria de deixar a dica desse filme para que as pessoas possam se debruçar sobre ele. Eu acho que é sine qua non que sanitaristas, epidemiologistas ou das outras duas grandes áreas da saúde coletiva possam assistir, porque é um filme que traz reflexão no âmbito da sociedade. A saúde, ela está no âmbito da sociedade. Se eu reflito a sociedade, consequentemente eu reflito saúde. Filmaço, né? Você pode assistir Medida Provisória em várias plataformas de streaming, como a Globoplay, Prime Video e Apple TV. Nós deixamos os links na descrição deste episódio no seu tocador de podcast. O filme tem 1h30 de duração e é uma adaptação de Namíbia Não, peça de Audrey Anunciação, que o Lázaro Ramos dirigiu para o teatro em 2011. Este foi o 5º episódio da 2ª temporada do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização e participo da coordenação deste podcast junto de Ártemis Caldeira Brant, Thiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio em 21 de outubro. Tchau, tchau.